pessoal, voltando à nossa aula aqui do curso técnico em serviços jurídicos, na nossa disciplina Educação Tecnológica e Midiática, onde, para quem está chegando agora, né, é uma revisão do que a gente viu durante todo o módulo 1. Tá? Começamos a falar sobre a importância da tecnologia, né, como é implantada essa tecnologia, para que é implantada, os benefícios, como é a importância na área jurídica, né, o que facilitou, né, e depois começamos a falar sobre liberdade de expressão. Né? Quem não pegou aí o gancho, ou seja, o início do ponto da liberdade de expressão, a gente já falou em outras aulas e aprendemos que liberdade de expressão não é a mesma liberdade de ofensa, até porque ofensa nem a gente deve fazer. Né? A gente não deve nem ofender o outro. Né? Então, temos direito, todo indivíduo tem direito à liberdade de se expressar, né? De falar, de publicar, né? O que você pensa, mas temos que pensar antes de publicar, de falar, de dar nossa opinião, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, falando da questão da liberdade de expressão, né? No Brasil, lei, evolução e importância. Bom, antes desse pequeno intervalo, a gente estava falando das duas constituições que teve no Brasil no início. Né? A primeira, ela não dava direito ao voto ao mendigo, analfabeto. Né? Já a segunda, uma das características foi o surgimento das leis trabalhistas, né? A justiça eleitoral, certo? Que era comandada por Getúlio Vargas. Tá? 3 anos mais tarde, ainda com a segunda Constituição, né, que com o comando de Vargas, 3 anos mais tarde, Getúlio Vargas, aderiu o quê? A inspiração fascista. Ele aderiu, certo? Derrubando a Constituição de 1934 e substituindo pela Carta Constitucional do Estado Novo. Grande mudança, né? Começava, então, a primeira ditadura. A primeira ditadura derrubou a Constituição de 1934, né, e foi vivenciada pelo Brasil, tendo como característica evidente a concentração de poder nas mãos do ditador. Tá? Eleições indiretas e anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário. Certo? Anulou a independência do poder legislativo e judiciário, que isso tinha lá na primeira Constituição. Houve supressão dos partidos políticos existentes e a liberdade de expressão foi cerceada, tanto sob o ponto de vista político quanto de imprensa. Qualquer divulgação de informação era controlada. As informações eram controladas, ou seja, não era qualquer informação que a imprensa poderia colocar. Né? Era controlada pelo governo Vargas, que passou a prender e exilar quem se opunha às ordens. Né? Artistas. Não era qualquer letra de música que poderia ser, né, cantada, não era qualquer evento artístico que poderia passar naquele momento. Tudo era fiscalizado pelo comando de Vargas. Tudo era analisado, as informações eram analisadas. O que você ia escrever, o que você ia publicar na imprensa, alguma notícia, tudo era comandado. Tá? O período se estendeu até 29 de outubro de 1945, quando o ditador foi deposto em favor de novas eleições para a presidência da República. O general Eurico Gaspar Dutra saiu vitorioso da disputa, exercendo um governo democrático e decretando fim à censura. Ele pôs fim à censura de Vargas, a perseguição, pena de morte e restabelecendo os direitos individuais do cidadão. Ou seja, a liberdade de expressão começou a voltar aqui no governo de general Eurico Gaspar Dutra. No entanto, a tranquilidade
Nem chegou a durar 2 décadas. Essa tranquilidade do governo de Eurico Gaspar Dutra não durou 2 décadas, pois logo veio o golpe de 1964 e a Constituição que oficializou a ditadura militar no país, promulgada em 1967. Tá? Naquele mesmo ano, a liberdade de expressão sofreu novamente um ataque ainda maior que durante o Estado Novo, com a entrada em vigor da Lei 5.250 de 1967, a chamada Lei da Imprensa. O documento teve um lado positivo, ao acrescentar radiodifusão e agências de notícias aos meios de difusão midiático. Né? Porém, a censura retornou com força total. Prejudicou a publicação de notícias, né? Prejudicou a publicação de reportagens, livros, revistas, peças teatrais e até músicas, conforme cita o artigo Evolução Histórica da Liberdade de Expressão, escrito por João Pedro Zambianchi Caetano. Né? Nessa questão aqui do golpe militar, quando se fala da censura, né, publicação de músicas, nessa questão aí, nesse tempo aí, muitos cantores foram exilados, foram presos. Não podiam publicar qualquer música. Tá? Bom, a censura persistia com a entrada em vigor do regime de exceção. Nesse assombroso período do golpe militar, não apenas os pensamentos que contrariavam o governo que receberiam censuras. Quem contrariasse o governo ia receber a censura. A partir do momento em que criaram a censura prévia. Censura prévia, ou seja, tudo que você ia escrever era analisado antes. Tá? Era censurado previamente. Todas as notícias e trabalhos de imprensa deveriam passar por uma análise governamental. O governo analisava. Ah, professora, então se eu fosse um artista, se eu fosse um pintor, se eu fosse pintor, se eu fosse artesão, se eu fosse um músico, se eu fosse um poeta, tudo ia passar pela análise governamental. Tá? Ou seja, era uma censura prévia. Antes de ser publicado, para só então o cidadão brasileiro conseguir acesso a determinada notícia. E resultado, as notícias, né, muitas vezes nem eram verídicas, eram todas manipuladas. Né? Atual índice de liberdade de expressão no Brasil. Uma das maneiras de medir se está sendo respeitado o direito de liberdade de expressão nos países é por meio do Relatório Global de Expressão. Né? Uma publicação anual realizada pela ONG, antigo artigo 19. Né? Na mais recente edição publicada em 2020. O estudo confirmou uma realidade que já vinha aparecendo nos últimos anos. De 2015 para cá, o Brasil deixou de ter um dos melhores índices de pesquisa para se tornar um país com a sua democracia em crise. Né? Só ano passado foram registradas quase 1.700 declarações falsas, né, sobre o presidente envolvendo a pandemia do Covid-19. Tá? Muitas notícias em relação à vacina, gente, muitas notícias que saíram em relação à vacina, né, foram notícias falsas. Por exemplo, não sei se vocês ouviram falar, logo que teve, não sei se foi a terceira dose ou a dose de reforço, a quarta dose, veio a onda do sarampo. Né? Vocês viram? Aí todo mundo falou o quê? Que quem estava tomando aquela dose de reforço estava pegando sarampo. Olha só o conhecimento da pessoa. Sarampo, gente, não se pega em vacina. Né? Aí começou.
Aí todo mundo, isso aí sabe o que era? Para ninguém se vacinar. Ah, fulano de tal tomou a vacina, morreu. Ah, pois não vou tomar vacina, não. Não era assim? Não foi isso que aconteceu? E ainda está acontecendo muita coisa. Então, são notícias que, primeiro, a gente tem que ler, a gente tem que saber, tem que conhecer, tá? As fake news têm contribuído para a queda do Brasil no ranking de liberdade de expressão, assim como ataques agressivos, né? E que deslegitimam o trabalho dos jornalistas e também comentários discriminatórios contra minorias. A pontuação do Brasil registrada no último relatório foi de 52, né? Em uma nota de 0 a 100, a pior, né? Desde 2010, enquanto a medicação começou a ser feita. Esses números colocam o país em, olha só o lugar, 86º entre 161 analisados pelo estudo, sendo assim a nação latino-americana que mais retrocedeu em termos de liberdade de expressão nos últimos 10 anos. O pessoal usa da liberdade de expressão para fazer fake news. E aí não pensa direito e acaba afetando o quê? A sociedade. Isso é fazer mau uso de uma liberdade de expressão que é de direito. Né? Então, isso tudo tem que ser visto, tem que ser revisto. Né? Nas Américas, o Brasil só está à frente de países como Venezuela, Nicarágua e Cuba, que vivem em regimes totalitários. O que a Constituição fala sobre a liberdade de pensamento e expressão? Né? Conhecida como Constituição Cidadã, a Carta Magna de 1988, que é a Constituição que está valendo até hoje, marcou a redemocratização do Brasil, garantindo direitos fundamentais a todos os cidadãos. Né? Regida pelos princípios de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, a lei ampliou a liberdade individual, né? Impulsionando a liberdade de expressão. Bom, o trecho mais explícito sobre a garantia desse direito está no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, que diz: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Outros incisos do artigo 5º também consolidam a ideia geral de liberdade de expressão, por exemplo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Isso do inciso 2. Tá? Ninguém será, ainda no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, inciso 3. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, dano moral ou à imagem. Você faz uma publicação, tá? E aí alguém comenta, você tem o direito de resposta. Né? E se alguém faz um comentário, né, que atinge, que lhe causa um dano moral ou à sua imagem, você pode sim pegar e ir atrás dos seus direitos e pedir uma indenizaçãozinha. Né? Detalhe, essa indenizaçãozinha, gente, é cara. Vocês sabem, vocês são os alunos do curso técnico em serviços jurídicos. Né? Depois vocês terão aula, depois da minha aula aqui, vocês terão aula com o professor Naldo Natel, né?
E ele fala muito, eu creio que ele fala isso para vocês, certo? Então é por isso que eu digo, tomem cuidado. Tomem cuidado quando vocês estiverem discutindo com os companheiros e as companheiras de vocês, né? Cuidado com as palavras, porque hoje ninguém está brincando, não. Hoje, qualquer palavra ofensiva gera um dano psicológico. Então, ao gerar um dano psicológico, agredir psicologicamente uma pessoa, você pode entrar com indenização, né? Então, muito cuidado ao falar. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Gente, recentemente saiu na internet, né, um vizinho que estava num bar, se eu não me engano, e a vizinha estava varrendo a calçada da casa, ou era limpando a frente da casa, não sei se vocês viram isso na internet. E aí a vizinha estava ouvindo música, um ponto, um canto, uma música da Umbanda. Ela estava fazendo os afazeres dela de casa e ouvindo música, como se a gente faz. Quando a gente está fazendo alguma coisa em casa, a gente não bota um som assim, uma música. Eu gosto. Eu gosto de botar. Quando eu estou limpando, né, fazendo a comida final de semana, eu gosto de ouvir o Rapa, né? Eu gosto de ouvir o Rapa, Maneva, Zé Cabaleiro. Quem é que não gosta, né? Wesley Safadão. Minha filha gosta de ouvir o Wesley Safadão, né? Agora é um tal de Natanzinho, que é famoso aí, né? E aí essa vizinha, essa mulher varrendo, limpando a casa, se eu não me engano, e ouvindo um ponto, um canto da Umbanda. Pois o cidadão saiu do bar, né, do outro lado da rua, incomodado com aquela música e chamando a vizinha de macumbeira e agrediu a moça, né? Foi para agressão física. Gente, pelo amor de Deus. Até nisso, até por ouvir a música, já é ofendida e vai para agressão física por causa da questão religiosa, da escolha dela. Ela tem toda a liberdade de ouvir qualquer música, a música que ela quiser. Nós temos toda a liberdade de ouvir. E ela estava dentro da casa dela. A música não estava nem tão alta. Agora o cara se incomoda e atravessa a rua e agride. Isso é um absurdo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Olha, essa questão é livre a expressão de atividade artística, né, independentemente de censura ou licença. Está na Constituição. Né? Lembram daquele caso, daquela peça artística que foi comentário nos jornais, nos meios de comunicação? Uma peça artística, uma peça teatral, onde os atores de teatro estavam despidos. Vocês viram isso na internet? Viram isso na televisão, que passou em todos os canais, né? Estavam despidos e cada um, né, um atrás do outro, certo? Fazendo gestos, né? E aquilo ali chamou a atenção das pessoas no teatro que estavam assistindo. É livre a expressão de atividade intelectual e artística. É livre, né? Mas foi o comentário, né? Então, não foi autorizado mais essa peça. Ora, mas está aqui.
Então, tem que haver algo, é livre, porém, para não atingir, para não insultar. Né? Porque ali, imagina ali uma peça de teatro onde ocorre isso e ter crianças. Vamos supor. Né? Você vê o nome da peça teatral, você não tem ideia do que vai acontecer. É a primeira vez que você vai assistir. Aí você leva filhos, sobrinhos, crianças, né? Menor de idade. Aí acontece um fato desse. Né? Então tem que ver isso aí direitinho. Certo? Até os que fazem, os diretores da peça teatral, têm que ter noção um pouco. Né? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Né? No artigo 200, a lei reitera a liberdade de expressão ao afirmar que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Bom, ainda sobre o que a Constituição fala sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, sobre a luz da Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, faz alusão a um conjunto de garantias legais de comunicação intelectual e religiosa que impede o cerceamento da transmissão de ideias e a punição decorrente de pensamentos que discordem do status quo. Né? E a liberdade de expressão e democracia. Olha só essa imagem. Não há democracia sem liberdade de expressão. O significado da palavra democracia remonta a um governo em que a soberania é exercida pelo povo. O povo tem voz. Né? O povo quer falar. O povo são todos. A sociedade. Então, todos têm direito de falar, todos têm direito de se expressar. No artigo 5º já diz, todos têm direito à liberdade de expressão. Tá? Para tanto, é necessário que a população tenha acesso às informações de maneira universal. A informação verdadeira daquilo. E não uma informação podada. Não, o meio de comunicação só vai postar isso aqui. Né? Só o que convém. Não. Tendo o direito de utilizar para exercer a cidadania com maior capacidade. Qual é a importância da liberdade de expressão? Em outras palavras, aqueles que participam das decisões políticas que afetam a nação precisam ser livres para adquirir conhecimento, né? Comparar informações e embasar suas escolhas em dados fidedignos. Dados fidedignos. Fontes verdadeiras. Né? E aí a gente lembra daquela aula onde a gente fala do cientista de dados, né? E o analista de dados. Dados fidedignos. Tem que ser analisado esses dados, essas informações, certo? Nas democracias atuais, também há o ideal de equidade, de forma que ninguém tenha direitos diminuídos por causa de sua origem, crença e ideias. Olha aí. Lembram da aula que a gente falou sobre a equidade, o princípio da isonomia, onde os iguais têm direitos iguais e os diferentes, que são os desiguais,
Tem direitos que são minimizados para tirar essa desigualdade ou para diminuir essa desigualdade. São tratados para diminuir as desigualdades, mas eles não se tornam iguais. Mas aqui na democracia, quando se fala de democracia, né, é que não tire os direitos, que os direitos não sejam diminuídos. Como é que fica, então, aquela aula que a gente falou sobre cotas? A cota é um direito diminuído. Não é verdade? Né? Está limitando a grande quantidade que pode estar ali numa vaga. Então, olhem só isso. Então, nesse cenário, a liberdade de expressão se torna um dos pilares da democracia, pois dá condições para que o povo seja empoderado, ao mesmo tempo em que permite que suas várias vozes sejam ouvidas. Tá? Chegou mais alguém aí no chat? Ou não? Tem o Maurício, depois chegou alguém aí? Josiel. Vê aí, sobe aí um pouquinho. Olha aí. Certo. João Dácio. Professora, onde posso encontrar o gabarito das provas técnicas e serviços jurídicos? João Dácio, a resposta é enviada para o professor mediador, não é não? O professor mediador não recebeu, não? Maria Eduarda, boa tarde. Agora que eu estou vendo aí a pergunta, viu, João Dácio? Mas, professora Sandra Mota, olha aí. Olha aí o Adalto. Professora Sandra Mota, Adalto, boa tarde. Professora Sandra Mota, por favor, né? Veja aí essa pergunta do João Dácio sobre o gabarito das provas, onde ele encontra. Tá. Estão fazendo prova os alunos? Ou não? Ou já fizeram? Me respondam aí, tá? Continuando sobre a importância da liberdade de expressão, só assim os governantes podem ser eleitos, preservando a representatividade, havendo ferramentas para fiscalizar as instituições e, se necessário, corrigir abusos de poder e desigualdade. Né? Ou seja, ter a liberdade de se manifestar sem censura ou temor é um dos fatores que viabilizam a construção de uma sociedade mais justa, né, e menos desigual. Tá? Bom, e quem é que garante a liberdade de expressão? Quem é que nos garante a liberdade de expressão? Quem é que garante a liberdade de expressão da professora? Quem é que garante a liberdade de expressão do Josiel, da professora Sandra Mota? Quem é que garante a liberdade de expressão do professor Adalto? Né? Olha aí. Bom, Pajeú respondendo que será amanhã. Foi orientação dada, aplicar no dia seguinte da aula. Beleza. O Adalto respondendo aí para o João Dácio, o gabarito se encontra com os professores mediadores. Beleza, ótimo. É o que eu sabia também, que o gabarito estava com os professores mediadores. Né? Bom, e quem é que garante a liberdade de expressão? Como mencionamos nos tópicos já citados, já falados, a liberdade de pensamento e manifestação de ideia é garantida pela Constituição Federal. Tá, vamos relembrar. Na segunda Constituição Federal, né, teve a censura. Depois teve o golpe militar, que foi pior ainda, né, que era peças de teatro, era revista, textos, jornais, tudo censurado. A imprensa. Né? Depois melhorou tudo. Acabou a censura. Né? Mas não durou 2 décadas com o Eurico Gaspar Dutra. E voltou novamente, tudo era analisado pelo governo. Hoje, nós temos a liberdade de expressão. Nós vimos aqui os pontos do artigo 5º em vários incisos. Né? Na prática, qualquer desrespeito à Carta Magna, ou seja, qualquer desrespeito à Constituição de 1988, deve ser punido pelos agentes da Justiça e da lei, de acordo com a infração e sua gravidade. Isso acontece?
Isso acontece, gente? Essa punição? Antigamente, vamos imaginar as músicas de hoje, as letras de músicas de hoje, as que estão aí, né, que faz sucesso. É umas músicas assim tão, né, umas letras assim meio estranhas, mas fazem sucesso. Os jovens adoram, né? Essas músicas, elas iriam ser censuradas, porque todas fazem apologia aqui ao sexo, né? Ao ato sexual, né? E o que eu acho mais interessante, tem um grupo de feministas, né, que brigam por conta dessas coisas de agressão às mulheres, e essas músicas que acabam com a imagem da mulher, gente. Tem música que do início ao fim é acabando com a imagem feminina, né? Nós não queremos censurar, nós não estamos na época da censura, até porque tem a liberdade de expressão, né? Mas tem que pensar nessa questão aí, ou apologia ao crime. Eu estava levando minha filha para a faculdade e ela botou, né, umas músicas tocando no carro. Eu simplesmente, na hora que eu parei no sinal, que música é essa? Desliga. Gente, é uma letra sem sentido, né? E o pior, que essas músicas têm um refrão que fica na cabeça da gente. Mesmo se a gente nem canta, a gente nem quer aprender, mas fica martelando na cabeça da gente. Porque aquela música ficou assim, minha gente, como é que faz um negócio desse? Como é que escreve uma letra dessa? Né? Diminui a imagem, tanto feminina quanto masculina. Né? Então, isso deve ser pensado. Não digo que tem que voltar à censura, mas tem certas coisas, né? Se estão aí na luta, né? Estão na luta aí para defender as mulheres, então vamos ver essas músicas que diminuem tanto a imagem da mulher. Minha opinião. Nós estamos falando de liberdade de expressão. Eu estou dando a minha opinião sobre isso, né? Essa questão de apologia ao crime também. A música vai, o cara vai, fala que vai roubar, vai subir na favela, vai matar todo mundo e vai, e fica aquele ritmo e todo mundo canta. Minha gente, né? Que o que dá dinheiro é não sei o que do crime, é não sei o que, porque estudo não sei o que, quer dizer, a pessoa às vezes nem estuda. Aí ouve uma música dessas, ó, não vou estudar não. Eu vou comprar uma arma, né? E sair matando aí, eu vou ser capanga. Né? Eu vou ganhar dinheiro sendo capanga. Gente, pelo amor de Deus. É demais. Tem coisas assim que não dá para entender, né? É passar por cima de tudo isso aqui. Não é verdade? Liberdade de expressão, exemplos. Né? Se analisada de maneira mais ampla, a liberdade de expressão nada mais é do que estender esse direito aos outros tipos de comunicação, né? Conforme defende o pesquisador José Luiz Quadro de Magalhães, né? Em seu livro Direito Constitucional, Curso de Direitos Fundamentais. Ou seja, além da liberdade de manifestar suas ideias e opiniões, esse direito também assegura as liberdades de criação, de imprensa, além do direito ao acesso à informação, né? E, nesse sentido, podemos dar diversos exemplos de liberdade de expressão. Qualquer cidadão pode ser livre para fazer suas pregações religiosas ou defender seu posicionamento político. É um caso. E o que é que a gente viu? O que é que a gente vê? É briga. Gente, se eu sou polícia, se eu sou uma candidata, eu tenho minha liberdade de expressão. Eu vou falar o que eu acho daquela gestão, né? O que devia ser feito, o que eu posso fazer na minha gestão se eu ganhar, se eu, como candidata, ganhar a eleição. Agora, é uma liberdade de expressão. Agora, usar a liberdade de expressão para a liberdade de ofensa, né?
um candidato ofendendo o outro, trazendo coisas do passado, a vida pregressa daquela outra pessoa numa rede de comunicação. Não é assim, gente. Cadê esse direito? Você perde. Eu acho que deveria assim, começou o ataque, as ofensas, né? Levou para um lado pessoal, quis diminuir, pronto, não tem mais direito ao debate. O senhor foi excluído do debate, não participa mais. Né? Porque perdeu o direito. Perde. Então, que liberdade de expressão é essa? Né? Os meios de comunicação puderem fazer críticas ao governo de forma embasada e sem receber qualquer tipo de censura. É outra demonstração. Você tem que ter embasamento. Tá? Assim como a população em geral conseguir ter acesso à informação de relevância pública e de qualidade também, é um exemplo de liberdade de expressão. Tá? Existem limites para a liberdade de expressão? Sim. Tudo tem um limite. Existem limites para esse tipo de direito, em especial quando ele ferir outras garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição. Se você fere outras garantias, a partir do momento que você ofende o cidadão, você está ferindo o cidadão. Olha só, liberdade de expressão, aí a pessoa fere outra garantia, o outro tem direito de ir e vir, junta tudo isso, é uma confusão. E aí quem sai perdendo? Nesse contexto, a mais evidente está no artigo 5º, inciso 10, que afirma serem invioláveis a intimidade, né? A vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito e a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aí vai para um debate. Aí eu vou lá, né? No debate, um debate político, tem nada a ver. É falta do que falar? Né? É o que a gente pensa. Só pode. Né? A gente está falando de política, a gente tem que pensar na sociedade, o que é que eu trago de melhor para a minha sociedade, o que é que está precisando, qual é a necessidade do povo. Aí, eu achei tão engraçado que um amigo meu falou assim, rapaz, esse debate, a necessidade do povo, né? Tem que atender a necessidade do povo. Fofoca. O povo gosta de fofoca, não, Jacel? Aí vai para um debate, começa a falar intimidade, todo mundo quer saber. Né? Gente, pelo amor de Deus. Essa liberdade de expressão está sendo confundida com muita coisa. Né? Em outras palavras, ter liberdade de expressão não implica na admissão de ofensas. Olha aí. Não é liberdade de ofensa, não. Não é liberdade de caluniar o outro, não, de invasão de privacidade, danos materiais ou moral sem uma punição. Né? Minha filha diz assim, eita, mas a senhora gosta de um... Né? A senhora é polêmica. Não, mas eu não brinco, não. Falou isso aqui, eu chego para a pessoa e digo, ó, tu sabia que isso aí, se eu pegar isso aqui, fizer um print da tua mensagem, né? E levar aqui para os meus direitos, a indenização é alta. A pessoa cala na mesma hora e pede desculpa. Não, a gente não pode mais brincar com isso não, gente. Para tanto, ao vedar o anonimato, a Carta Magna exige que, quando expressar seu pensamento, o autor se identifique. Tá? Além de garantir os créditos sobre uma opinião, essa determinação serve para que o autor seja contatado posteriormente, caso suas ideias tenham excedido os limites e invadido a privacidade de outra pessoa. Né? Como a Constituição não define padrões específicos sobre as limitações dos direitos fundamentais, muitos casos acabam na Justiça, onde serão avaliados e debatidos. Tá? A decisão judicial pode favorecer o autor, porém, há situações em que ele acaba condenado
a indenizar o indivíduo ou grupo que se viu ofendido diante da sua postura. Censura versus responsabilização. Podemos concluir que, no Brasil, a lei não admite censura, apenas responsabilização. Então, eu não vou admitir. A lei do Brasil não admite censura. Não vai ser censurado. Fulano não vai ser censurado. A página de fulano não vai ser censurada. Mas vai ter a responsabilização. Fulano, aquela página, vai ter que ter aquela responsabilização. Né? Isso porque a censura requer análise prévia dos conteúdos divulgados, com o intuito de barrar aqueles que não forem aprovados, né, por quem está no poder, decidindo a que tipo de informação a população terá acesso. Já a responsabilização, ainda que punitiva, consiste em ações posteriores à divulgação. Ocorreu a divulgação, aí essa punição é depois da divulgação, né? De um pensamento que viola direitos alheios. Um Estado democrático não se ocupa em restringir informações e ideias, mas deve responsabilizar o cidadão que não respeite o direito dos demais. Gente, é aquela tal coisa. Você tem que se responsabilizar pelo que você fala, pelo que você escreve, pelo que você comenta, pelo que você posta. Você tem que se responsabilizar, não é o outro. Se você atingiu, passou do limite de respeito daquilo, você vai se responsabilizar. Se não se responsabilizar em respeitar e simplesmente não me responsabilizo pela falta de respeito pelo outro, pelos demais, eu atingi o limite dos direitos dos demais, vai ter uma punição, tá? Liberdade de expressão e mídia, um perigo. Liberdade de expressão e mídia estão intimamente ligadas, afinal, a liberdade de imprensa, né, e a garantia de acesso à informação são dois princípios que norteiam esse direito fundamental. Tem gente que fala assim, mas a rede social é minha, o perfil é meu, eu boto o que eu quiser. Eu escrevo o que eu quiser. Tá, você escreve o que você quiser, mas se responsabilize. Você não pode... Eu já falei na aula anterior, em aulas, quando a gente falou sobre isso, a questão de brigas entre parentes em rede social, um desrespeitando o outro. Né? Em diversos momentos da história, os meios de comunicação foram censurados. Imagine aí a censura hoje. Vocês acham que existe Facebook? Vocês acham que existe Instagram? Vocês acham que existe WhatsApp? Imagina aí, minha gente, se existisse a censura hoje. Essa conexão entre mídia e liberdade de expressão é tão estreita que durante muitos anos o Brasil teve uma lei de imprensa, como já destacamos antes. Nós tivemos a lei de imprensa na segunda, né, Constituição, né, quando depois teve o golpe militar, que essa lei de imprensa era analisada pelo governo. Poderia sim postar algo, poderia publicar alguma informação, mas tudo era analisado pelo governo. O decreto regulamentou durante 21 anos, entre 1967 e 1988, que é a Constituição vigente, as manifestações dos veículos de comunicação. Com a Constituição Cidadã de 1988, o antigo texto foi revogado e, em 2010, definitivamente deixado de ser aplicado pelo Poder Judiciário.
Quem aí já ouviu aquele programa de rádio Monção? Vocês já ouviram? Eu tenho certeza que vocês já ouviram aquele programa de rádio, né? Onde ele liga, né? E faz trote, né? Com a população, né? E descobre as pessoas que ligam, geralmente são os amigos, fala o apelido, né, da pessoa, diz o que é que a pessoa faz, né? Exerce com a profissão e aí liga e faz piada, né? Com a pessoa. Vocês conhecem, né? Antigamente, gente, queriam tirar o programa do Monção. Antigamente. Por quê? Porque tinha gente que se sentia ofendido com aquelas brincadeiras, com aqueles trotes, né? E aí, num programa dele, ele foi falar. Ele falou em rede, já ouvi. Já ouviu, né? E aí, quando a pessoa desligava o telefone, aí todo mundo tinha aquela gravação, né? Liga, para ele ligar de novo e fazer o trote. Era muito engraçado. Não sei se ainda tem, eu nunca mais ouvi, né? Então é o seguinte, tinha gente que se sentia ofendido, né? Tinha pessoas que recebiam o trote e se sentiam ofendido. E uma vez, ele, numa entrevista, num canal, ele disse que muitas vezes queriam tirar o programa dele do rádio, né? Mas ele disse, mas eu estou assegurado pela lei, hoje não tem mais censura. A gente pode fazer o que quiser aí, desde que não vá ferir, né, o direito do outro. E aquilo ali era uma brincadeira, tanto que parentes ligavam, né? Parentes ligavam, falavam, né, sobre os apelidos, como era chamado e tudo. Era só uma brincadeira, mas muita gente se sentiu ofendido, né? Ao ponto de na época, antigamente, né, ocorreu isso, né, tirarem ele do rádio, mas não tiraram, né? E nós temos vários exemplos de canais, né, muito polêmico, né, que todo mundo acha um absurdo, que é criticado. Se fosse como antigamente a censura, nem estava mais passando, né? Quantas e quantas vezes o programa do Ratinho, por exemplo, foi alvo de críticas, falando que era demais a forma dele, né, de falar no programa, mas não tem censura, ali é a forma dele, né? E agora ninguém fala mais do Ratinho, agora todo mundo fala do Siqueira Júnior, né? Que, Ave Maria, eu não gosto desse jornalista, que esse programa é não sei o quê, que essa forma dele falar, que é agressivo. Ele está dentro do programa dele. É liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Não temos mais censura, né? A justificativa para essa decisão é de que a lei da imprensa havia sido escrita durante a ditadura militar, né, o golpe militar, e assim, de alguma forma, ainda perpetuava valores do regime. Em 2015, a então presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a Lei 13.188, que permitiu o quê? Que permite direito de resposta ou retificação de ofendidos em reportagens divulgadas em veículo de comunicação, né? De vez em quando não tem briga entre artistas, né? Cantor fulano de tal, falou de cantor fulano de tal, atriz tal, falou da cantora não sei o quê. É um direito de resposta ou retificação. Está dentro da lei. Tem que se redimir. Eu me responsabilizo. Eu ataquei uma atriz. Eu ataquei um cantor. Eu desacatei, eu falei mal. Pois eu vou lá, eu posso me retratar. Tá? E tem que se retratar. Quantos e quantos artistas aí não pagam indenização porque destrataram a imagem do outro? É só o que a gente vê na televisão. Tem programa que é feito só disso. Não é? Tem programa que é feito só disso. É só para mostrar briga entre atrizes, briga entre cantor, briga entre... Tem programa que é só para mostrar isso. No entanto, nenhuma nova lei de imprensa foi criada. A mídia, ainda assim, exerce um papel fundamental, né, para a liberdade de expressão. Sobretudo nos dias de hoje, que é o combate à notícia falsa, né?
Quantos e quantos de vocês não recebem notícia falsa? Ou no WhatsApp, ou no Instagram? Gente, tem cada notícia, né? Sem pé nem cabeça. Né? Mostra uma notícia, o pior é que é divulgado. Todo mundo compartilha. Olha isso, olha isso. Né? Aí quando a gente vai atrás mesmo, não é nada daquilo, aquela história. Aquilo ali já está sendo divulgado em outras redes, em outras mídias. Né? Eu recebo links aqui, eu nem compartilho, eu apago. Às vezes eu nem abro. Nem abro. Fake news e liberdade de expressão. Existem também dilemas éticos na liberdade de expressão. Ora, se eu tenho o direito de ser livre em me expressar, em opinar, em falar e escrever, eu tenho direito, eu tenho liberdade de expressão. Né? Mas existem dilemas éticos. Eu posso me expressar de uma forma que eu possa ofender o outro. É um dilema ético. Né? Eu posso escrever algo dando minha opinião sobre aquela pessoa, é um dilema ético. Tá? O exemplo que eu dei do corte do meu cabelo, que a pessoa mandou a mensagem, é um dilema ético. A forma de falar. Tá? Divulgar notícias falsas poderia ser enquadrado como uma violação desse direito fundamental? Se eu divulgo uma notícia falsa, eu posso enquadrar como uma violação do direito fundamental? Pode. Ao fazer isso, você compromete o acesso à informação de qualidade, o que em situações extremas pode ser um caso de vida ou morte, por exemplo. No Irã, conforme trouxe o relatório global de expressão, centenas de pessoas morreram, pois foi divulgado de forma massiva e irresponsável que quem bebesse álcool estaria livre do Covid. Tá vendo uma notícia fake news desse? Isso acaba com o governo da região. Sabiam disso? Que muitas fake news é para derrubar algum sistema, derrubar alguma sociedade, derrubar algum governo. É a mesma coisa que disseram, quem come alho todo dia fica imune ao Covid. Minha gente, o alho, ele reforça o teu sistema imunológico. O que pode acontecer no máximo, ele vai evitar que você tenha os sintomas mais pesados do Covid. Né? Mas gripe você vai ter. Né? Ah, quem usa aquela máscara, não quer, o Covid só protege quem usa aquela máscara, não sei o que. Eu estava para sair na rua e ver aquele... Tem um filme norte-americano que todo mundo saía com aquelas máscaras de oxigênio, as roupas de plástico. Eu estava para ver aquilo ali, todo mundo andando, porque só quem estava livre do Covid é quem usasse aquela máscara. Minha gente, isso tudo é higiene, são hábitos. Se você for ler sobre o Covid, são hábitos de higiene que a gente sempre tem que ter. Tá? Ok, tem que usar máscara, mas não é uma máscara, aquela marca, porque nem todo mundo tem condições financeiras de comprar uma máscara, a máscara que era indicada. É caríssima. E só dá para usar o quê? Um dia. Porque você tem que jogar fora e comprar outra. Né? Então, muita notícia em relação ao Covid saiu e muita gente se deu mal. Né? Era gente comendo alho, passando mal. Né? Por quê? Porque não é todo mundo que tem que consumir alho. Quem tem problema gástrico não pode ficar todo dia consumindo alho. Então, isso tudo tem que ser visto, gente. Tem que ser dada importância para o que você vê, você vai ler, você vai refletir, você vai pesquisar. Tá? Beleza? É a mesma coisa de dizer assim, né? Quer tirar a mancha de sol da pele? Passa limão. Não é?
Limão é bom para a pele. Limão mancha a pele. Pegue, passe limão e vá para o sol. Vai manchar mais sua pele. Né? Então, são informações que vocês têm que ter cuidado. Tá certo? Porque a liberdade de expressão dá esse poder para a pessoa divulgar o que quiser. Entenderam? Imagina uma pessoa maliciosa. Imagina uma pessoa sem ética, já que a gente vê aqui a questão da liberdade de expressão, que ele é um dilema ético. Né? É um dilema ético. Porque uma pessoa sem ética pode divulgar qualquer coisa. Uma pessoa sem ética pode ir numa rede social e falar mal do Josiel. Né? E todo mundo ali que vai ver o nome do Josiel marcado, meu Deus, o Josiel é isso tudo. Meu Deus, a professora Iuna, é isso bem aí que estão falando dela. Quer dizer, é um dilema ético. A pessoa, beleza, a pessoa está lá com a liberdade de expressão dela, mas ela tem que ver o que está escrevendo. Porque se eu pegar, se eu souber, aí entra a questão de indenização. Beleza? Pessoal, eu tenho certeza que vocês, quem vai fazer a prova amanhã, tem gente que vai fazer prova amanhã, não sei se já tem gente fazendo prova hoje, tenho certeza que todos irão se dar bem na prova. A prova, tanto de ética como educação tecnológica e midiática, todos interagiram nos exercícios, todos respondiam os exercícios. A prova não está difícil. Quem fez viu que não está difícil, quem vai fazer vai ver que não está difícil. Beleza? Tá bom? Sobre os projetos, tenho certeza que teve muitos bons aí, corrigidos e fizeram, ok? Então, eu fico por aqui e até a próxima.